noite, gente. Boa noite. Quem está aqui na Casa do Saber pela primeira vez, vai levante o braço. Meu nome é Mário Vitor Santos, eu sou diretor aqui na Casa do Saber. Queria agradecer muito a presença de todo mundo que está vindo pela primeira vez, as pessoas que estão voltando também, já são aventuras da casa, sempre uma satisfação. Muito obrigado, voltem sempre. Hoje é um dia muito especial, que nós estamos lançando uma obra revolucionária, uma obra contrária ao senso comum, uma obra demolidora, que se chama, pelo próprio título que dá para saber, Mitos Liberais acerca do Estado brasileiro e bases para um serviço público de qualidade. Quer dizer, não é pouca coisa que esses dois autores, Eduardo Moreira. Eu sou um entusiasta do trabalho dele. Então, vale muito a pena. Quanto é que está custando isso aqui? A gente trouxe uma cortesia para os presentes. Aliás, se a gente pudesse até alguém ajudar vocês como voluntário distribuir, eu comprei um de presente para cada um, até para ajudar na publicação do livro. Poderíamos 3 pessoas pegar e distribuir para... Vou fazer aqui uma chance. Não vale a pena mencionar aí. Os negritos são os Então, essa obra tem o suporte da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a Articulação Nacional das Carreiras Profissionais, o Intergrupamento de Defesa de Empresas Públicas, o Frente Parlamentarista em Defesa do Serviço Público, o Frente Parlamentarista do Serviço Público, o Observatório da Democracia, o Movimento Fora da Sociedade e a Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político. Bom, enfim, tem muitos interesses focados nessa questão de, afinal de contas, qual é esse patrimônio do serviço público brasileiro, o que está se ganhando, se perdendo em relação a essa discussão sobre mitos, certezas que são criados em torno de temas fundamentais e que, se não olhados com a devida profundidade, nós estamos colocando em risco coisas essenciais, não só para pessoas, para setores, mas para o próprio país, para a própria nação. E acho que sintetizei um pouco do que é o interesse aqui desse livro. E a discussão é fundamental. Nós não fizemos discussão nenhuma na política e temos gente que é muito muito honrado. Como é que as coisas acontecem? Claro que vai ter um momento de um autógrafo, mas até aqui a regra é a seguinte: os participantes aqui da conversa falam o excesso, eu acho, eu falo do ar, e depois a gente abre para perguntas, né? Então, vocês, há uma troca, a gente tenta terminar, não sei, eu pelas 9h30, para que vocês possam ter o autógrafo. Legal? Fica isso, não tem uma regra muito rígida, por aí. Muito obrigado, parabéns pela obra, fundamental para esse Natal, para a gente presentear as pessoas com coisas realmente relevantes. Obrigado, parabéns. Bem, gente, boa noite todo mundo. Um prazer encontrar vários de vocês aqui, né? Vocês estiveram em outros encontros aqui na Casa do Saber, em outros encontros em outros lugares. Encontrar meus amigos e minhas amigas da Educafro. Acho que hoje só tem amigas da Educafro, né? E aqui o grupo das meninas, eu adorei o broche, como é que é o coletivo, né, da Educafro, né? Das mulheres da Educafro. Eu tenho um carinho enorme e, assim, um respeito pelo trabalho desenvolvido pelo Educafro muito grande. E esse tema foi um tema que, mesmo com o meu ano já estando meio que terminado, dado os compromissos todos que eu tinha assumido, hoje
eu tinha uma palestra para dar de manhã, eu tinha um almoço muito importante, mas mesmo com a agenda toda atribulada, eu fiz questão de conseguir marcar esse encontro, porque eu acho que essa discussão é uma das principais discussões que a gente vai ter no país ao longo dos próximos meses. É uma discussão que diz respeito a todos nós, inevitavelmente, porque quando a gente fala de Estado, a gente está falando de algo que representa absolutamente todas as pessoas que compartilham esse sentimento de nação, né? O Estado tem uma coisa muito bonita, que se acabei de passar em frente ali a um banco que está tendo um oba-oba de Natal na frente, ali na Faria Lima, negócio de... parece que você está em Nova York, né? E a 5 quilômetros daqui a gente teve vários jovens mortos, né? De uma forma absolutamente cruel e desumana, desrespeitosa e tudo que a gente puder imaginar. E a grande verdade é que o dono do banco que está aqui na Faria Lima e o menino que foi morto lá na comunidade são pessoas que têm absolutamente a mesma participação no Estado. É o único lugar onde todos, em tese, somos representados de maneira igual. É o único lugar onde eu digo que existe uma possibilidade de paz na sociedade, porque aquilo que está fora do Estado está necessariamente em guerra. Nessa sociedade que a gente tem, capitalista, consumista, competitiva, etc., a grande verdade é que a gente está numa constante guerra. Aqui, talvez, durante 1h30 estaremos juntos, mas quando saímos daquela porta, a triste realidade é que a gente está em guerra. Um está querendo descobrir qual o negócio que tem para fazer com o outro, o discurso que pode falar que é aquele que mais se beneficia, a fatia que consegue pegar daquilo que o outro tem, como é que vai conseguir fazer para lucrar mais a mais. Isso é todo mundo. Eu, inclusive, porque quando você está dentro desse sistema, é isso que acontece. Eu tenho repetido muito o seguinte, que o Hobbes dizia, né, que o contrato social existe para garantir a paz. Balela do Hobbes, na verdade, existe para regular a guerra. É para isso que existe o contrato social. O problema é que a gente tem uma guerra onde quem define as regras dessa guerra são as pessoas que têm as armas mais poderosas, enquanto aquelas que não têm armas nenhuma para lutar essa guerra são aquilo que os americanos chamam de price takers, né? Eles aceitam o preço, aceitam as regras dessa guerra que é imposta. Mas tem um pedaço da sociedade que, em tese, não vive em guerra, que é o pedaço do Estado. Porque é através do Estado onde a gente cuida um do outro, onde a gente constrói a proteção social que o outro tem na doença, na velhice, é onde a gente permite que o outro, que a gente nem conhece, nunca vai ver o rosto na vida, tenha uma educação quando ele é mais novo, tenha um médico para atendê-lo. Isso é maravilhoso, é a única coisa que nos torna uma nação. É a única coisa que o Estado, é a única coisa que nos faz poder dizer que somos do mesmo grupo. Porque não somos mais, não dividimos mais a mesma terra. Isso é absolutamente falso, mentiroso. Porque no Brasil, aliás, é um dos lugares onde você tem mais concentração de terra do mundo. Se você acha que a gente divide a mesma terra, entra dentro de um edifício aqui e pede para fazer xixi lá no banheiro do cara. Entra numa fazenda e pega uma maçã ali do pomar do cara para comer. Se é nossa terra, é nossa terra. Não existe nossa terra. Não existe nosso credo. Cada um aqui professa o seu credo. Não existe nosso time de futebol sequer. Cada um aqui vai ter seu time de futebol. Mas deveria existir a nossa nação. E só existe a nossa nação quando existe um Estado. E aí, antes de falar um pouco do Estado, o Zé Celso, numa conversa, falando de um tema que diz muito respeito a todos nós e necessariamente a atuação do Estado, a Seguridade Social, eu o encontrei numa palestra no Ministério Público, né, daqui de São Paulo, e fiquei encantado com a lucidez do Zé Celso. É uma pessoa que, além de se comunicar muito bem, tem uma bagagem muito poderosa mesmo de estar há muitos anos no IPEA, que é um dos maiores centros de pesquisa que você tem, especificamente pesquisa econômica, mas eu diria que o IPEA é algo até além, porque você vê, para entender o lado econômico, você tem que ir muito além do que só no lado econômico. Então você estuda muito o aspecto social, histórico, etc., que acabam se refletindo na nossa casa, né? Na gestão da casa. A economia é oikos nomos, né? Quer dizer, a gestão do lar, a gestão da casa. E aí ele me deu de presente no dia um livro que eram artigos sobre o desmonte da Constituição de 1988, artigos que ele reuniu, trabalhos que ele reuniu,
eu fiquei encantado com aquilo, a gente começou a trocar ideia, e quando ele me falou desse livro, eu falei, cara, a gente tem que falar sobre esse tema, porque, assim, a gente vive numa sociedade de mitos, né? A gente tem verdades superficiais que são repetidas a todo tempo e que a gente acaba aceitando como verdade. E o que eu costumo dizer até nos meus vídeos e nas minhas falas, nas minhas palestras, é o seguinte, eu queria só que as pessoas entendessem o fluxo das coisas, entendessem de onde o dinheiro sai, para onde o dinheiro vai, quanto sai, quanto vai, o que fica, qual a função de cada um na história. E aí, gente, cada um pode achar o que quiser. É o direito de cada um achar o que quiser. Se alguém acha que, por exemplo, devem existir pessoas que ganham 1000 vezes mais do que outras, trabalhando menos do que outras, ele pode achar isso. E a gente vai discutir, a gente vai debater. Mas ele tem o direito de achar isso. Ele só não pode defender uma sociedade onde ele acha que isso não acontece, e isso acontece. Ele só não pode criticar um tal Estado que ele imagina que existe, quando o que existe é algo diferente. Então, compreender, eu acho que é um passo inicial para a gente poder agir, né? O caminho do budismo é um caminho que eles falam que é o caminho óptico, né? Um caminho que tem 8 passos. E o primeiro passo do caminho do budismo é a correta visão. Ou seja, antes de agir, antes de qualquer coisa, eu tenho que conseguir ver corretamente. Se eu não estou vendo corretamente, se eu sair agindo, eu vou sair fazendo um monte de besteira. O segundo passo lá do budismo, do caminho óptico, é a correta intenção. E a gente só consegue ter a correta intenção em cima de uma correta visão, uma correta compreensão. Porque se você não tiver uma correta compreensão, você não consegue ter uma intenção que foi erguida em um lugar que é sólido, um lugar robusto, um lugar firme. O terceiro passo que eles falam, depois da correta visão e da correta intenção, é a correta comunicação. Ou seja, antes de agir, vamos combinar o agir. Vamos fazer com que a coisa fique coordenada. E aí só então a correta ação, o quarto passo, e depois a correta conduta, que é a manutenção, que não adianta fazer e esquecer. A gente conseguir manter aquilo. Mas eu falei até o quarto para a gente poder falar o seguinte, a correta ação é a quarta coisa. E a gente fica doido para sair falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, etc. E a gente não consegue nem ver a realidade de uma maneira correta. Então, trazer alguém do IPEA com um livro cheio de dados, eu acho uma coisa tão rica. Porque são dados, são números, tem fontes, diz de onde vem. É o órgão oficial do governo que traz dados para a gente poder olhar para os dados. E eu achei que era muito útil para esse momento agora. Eu vou deixar o Zé Celso falar mais do que eu hoje, porque eu acho que, enfim, ele tem muito mais a agregar nessa discussão, por causa de todo o preparo que ele teve com esse livro e que ele traz de experiência de vida. Mas a gente tem que ter uma noção de que o Estado ele foi personificado. A gente passou a acreditar que o Estado é uma pessoa, é alguém que a gente aprende a amar ou odiar. Atualmente muito mais odiar do que amar. Então a gente começa, porque o Estado é perdulário, o Estado é ineficiente, o Estado isso, o Estado aquilo, como se o Estado fosse o Estado andando ali na rua de camisa verde, vermelha, azul, né? Ou o Estado, aquele cara. O Estado, gente, não existe uma pessoa, um ente. O que é o Estado? O Estado é só, além daquele que faz as regras da guerra que a gente falou, o Estado é só um redistribuidor de riqueza. Ele é só isso. O Estado só faz isso. Ele escolhe de quem ele vai tirar e quanto ele vai tirar e para quem ele vai dar e quanto ele vai dar de dinheiro. É só isso que ele faz. Tão simples quanto isso. O Estado não gasta. Esse mito, esse lugar comum que a gente tem, que é o seguinte, o Estado gasta muito. Não tem um centavo do Estado, nenhum centavo do Estado, que suma, que seja enterrado debaixo da terra, que queime, que desapareça. Todo o dinheiro que a gente diz que o Estado gastou foi parar na mão de uma pessoa. Porque as empresas são de pessoas. Então quando a gente diz, o Estado gastou 120 bilhões de reais com a educação. São 120 bilhões de reais que foram parar na mão de pessoas, todos. Nenhum centavo não foi parar na mão de pessoa.
de um professor, do servente lá, do monitor, da dona do prédio que aluga-se para poder dar aula, do cara que faz o material escolar, da empresa que fabrica as carteiras que as pessoas vão sentar, mas tudo foi parar na mão de uma pessoa. E aí, quando o Estado escolhe as pessoas que ele vai distribuir esse dinheiro, ele pode escolher também o legado que fica. Porque você pode chegar, por exemplo, e fazer o seguinte, olha, eu vou pegar esse R$1 bilhão que eu recolhi em impostos, a gente já fala sobre os impostos, e eu vou escolher 1 milhão de pessoas e dar R$1.000 para cada uma. Pronto, cada uma levou R$1.000 para casa sem me dar nada em troca. Qual o legado que ficou? Nada. 1 milhão de pessoas ganharam R$1.000 e provavelmente essas pessoas vão no mercado comprar alguma coisa desses R$1.000, as pessoas que venderam vão ter que repor aquele estoque, vão ligar para a pessoa que fabrica ou que produz o negócio, ele vai pegar e investir mais alguma coisa na produção e vai girar alguma coisa na economia. Mas o Estado pode chegar, por exemplo, e falar o seguinte, olha, ao invés de dar para 1 milhão de pessoas R$1.000, eu vou fazer o seguinte, eu vou contratar 1 milhão de pessoas para construir escola, para construir um porto, para construir um hospital, para atender as pessoas no aspecto jurídico, para apagar incêndio quando algum prédio estiver pegando fogo, para controlar uma discussão quando estiver tendo uma discussão na rua. Então, o dinheiro foi parar na mão das mesmas 1 milhão de pessoas, mas ficou o quê? Ficou um legado. Então, ser um bom gestor do Estado, um administrador do Estado, é você escolher bem de quem você tira, para quem você dá e o legado que fica. O que é um Estado eficiente? É um Estado que, além de distribuir bem esse dinheiro, que, volto a lembrar, um Estado é um redistribuidor de riqueza, o maior que tem na sociedade. Além de redistribuir bem, ele garante que fique um legado necessário e importante para o próximo passo dessa escada de desenvolvimento, de construção de riqueza, etc. Um Estado ineficiente é aquele que redistribui essa riqueza de uma maneira errada e sem deixar um legado importante para o país. E aí, quando você tira esse dinheiro através dos impostos e dá o dinheiro através dos impostos, aí é que a mágica acontece. E aí que você define se você tem um Estado que está fazendo o papel dele bem ou não. Quando as pessoas falam assim, a carga tributária no Brasil é alta, isso é uma pergunta assim, tão tola, tão rasa, tão superficial, e eu fico com vergonha quando eu vejo alguns economistas supostamente famosos querendo dar uma resposta numa linha para isso. Ou quando os caras dizem o seguinte, porque o gasto público não é bom para o crescimento. É outra coisa, então me perdoem a palavra forte, às vezes eu não gosto de falar essas palavras fortes, agora está na moda na internet essa gíria, pistola, né? O pessoal fala, começa calmo, em 2 minutos ele já está pistola. Porque isso que é bravo, né, negócio, mas quando eu começo a falar isso, às vezes eu fico meio bravo mesmo. Eu digo o seguinte, como é que um economista, um cara que estuda a vida inteira, teoricamente foi fazer um mestrado, doutorado em Harvard, Oxford, na UCLA, Stanford, não sei o quê, o cara fala uma frase como essa, o gasto do Estado é... A gente acabou de falar, o Estado pode gastar de 1 milhão de maneiras diferentes. Ele pode pegar, por exemplo, todo o dinheiro que ele tem e pagar juros da dívida para meia dúzia de pessoas que são poupadores, porque não tem nem mais onde gastar. Pode pegar todo esse dinheiro dele e investir em novas tecnologias e infraestrutura para o Brasil crescer pra caramba. Como é que você pode achar que os dois cenários vão ser iguais? São absolutamente diferentes. Mas eles fazem uma correlação ou maluca ou mal intencionada na cabeça deles, onde só mostra o que gastou e quanto cresceu. Tão estúpido quanto isso. Me perdoe, é estúpido falar isso. Se eu chego para vocês e falo o seguinte, olha só, vou pegar vocês 4 aqui e vou distribuir, eu não gosto de dar mais exemplo, distribuindo doce, biscoito, depois que o cara da educação não fez aquele negócio. Mas vamos supor, tá? Não vou deixar esse cara estragar minhas aulas, etc. Vamos supor, livro, né, por exemplo. Vamos supor que eu peguei 10 livros aqui e resolvi distribuir entre vocês 4. Eu dei 7 livros para você, um para você, um para você e um para você. Eu distribuí os 10 livros, não distribuí? Está uma distribuição justa? Não parece. Parece que está uma distribuição bem desigual. 7, 1, 1 e 1. Aí eu chego para vocês e falo o seguinte, olha, eu vou redistribuir isso.
eu vou tirar de vocês 4, 3 livros para distribuir de outra maneira. E aí, vai ficar mais justo agora? Quem responde? Não. Hein? Pô, é claro que depende. Sei lá, de quem que você vai tirar? Se eu tirar dos 3 que tem um livro e der os 3 pro cara que tem 7 livros, ficou mais justo? Ficou muito pior. Se eu tirar tudo do cara que tem 7 livros e der para os outros, ficou melhor? Ficou. Nos 2 casos, a minha carga tributária é absolutamente a mesma, gente. É absolutamente igual. A única certeza que eu posso ter é que se eu não tirar livro nenhum, eu não tenho como mudar essa distribuição. E quanto mais livros eu tirar, maior a minha matéria-prima, maior a minha possibilidade de redistribuir de uma maneira diferente. Mas não necessariamente boa, porque depende de como eu vou fazer. Quando você olha os países que têm maior mobilidade social do mundo, adivinha o que esses países têm maior também? Na veia! Você sabe, a Dinamarca é o maior de todos. 2 gerações, o único país do mundo que em 2 gerações, em média, alguém que nasce entre os 10% mais pobres, consegue chegar até a renda média do país. No Brasil são 9 gerações. Os outros países que são em 3 são o quê? Suécia, são Finlândia, são Noruega, são esses países. Adivinha quando você olha a lista dos países com maior carga tributária? O maior de todos, Dinamarca. Esses outros que eu falei, entre os maiores, são os que pegam mais livros do grupo para redistribuir. Agora, o mais curioso é o seguinte, você vai no gráfico, isso está no site oficial do governo, e você vai no imposto sobre a renda, que aí é o seguinte, é quanto ele pegou dos que tem mais, porque o renda é sobre quem tem mais, o consumo, ele pega mais onde quem tem menos. Quando você pega sobre a renda, aí a Dinamarca não é o primeiro, não. É o primeiro com o dobro do segundo. É o primeiro com o dobro do segundo. Então, o que eles fazem? Eles pegam um pedaço grande dessa riqueza que foi gerada e redistribuem, pesando mais a mão na hora de tirar dos que tem mais. Então, gente, a gente tem que entender que carga tributária não é nem bom nem ruim, é de redistribuição. O Brasil tem uma carga tributária de 32% do PIB, mais ou menos. O que isso quer dizer? Quer dizer que 1/3 da riqueza que a gente gera todo ano, o Estado vai lá, pega 1/3 do que foi gerado, não é 1/3 de cada um, não. É 1/3 do que foi gerado no agregado, e fala assim, eu vou redistribuir isso de outra maneira. E como é que ele redistribui? Os gastos que ele tem, que a gente chama. Mas isso não é gasto, é ele redistribuindo isso e deixando um legado pra gente. No Brasil, a gente faz isso muito mal. Porque a gente tem 1/3 para poder fazer isso, daria para dar uma acertada, mas a gente faz isso muito mal. Teoricamente, quanto mais desigual o país fosse, você deveria ter uma carga tributária maior. Porque você teria mais chance de poder consertar a distribuição de renda errada. Aí vem aquelas historinhas também, aquelas frases que dizem, mas se aumentar a carga tributária, os ricos vão sair todos do país. Meu amigo, você quer o quê? Um site para comprar passagem? Eu te passo o site para comprar passagem. O que não falta no país é riqueza e gente louca para poder produzir, poder explorar essa riqueza. Você vai no campo e diz o seguinte, olha só, tem uma notícia, você vai ficar desesperado, o quê? Pô, esses latifundiários todos aqui, eles vão embora, a gente vai ter que pegar essa terra e botar para os pequenos agricultores. Pô, os caras vão começar a se matar, os pequenos agricultores, os caras vão dar tiro de festa, vai ter forró durante 3 semanas seguidas lá no interior do país. Então, essa história de, mas o investidor que corre o risco, o cara que acorda às 4 horas da manhã, trabalha o mês inteiro, não vê o filho, não consegue compartilhar os bons momentos da vida dele com a família, vive o sofrimento dele sozinho, tem problema de saúde, morre cedo, 30 anos mais cedo do que o cara que morre do lado dele. É o empresário que é o cara que assume risco? Ou é esse cara que assume risco? É esse cara que assume risco? E a riqueza toda que ele produz fica com esse tal empresário. Vamos criar assim um país de empreendedores. Criar um país de empreendedores. O problema é o seguinte, se todo mundo for esses empreendedores que ficam milionários, vai vir de onde? O dinheiro, eles não vão ter ninguém para trabalhar para ele fazer o dinheiro que eles acumulam esse dinheirão. A gente tem que criar um país com justiça fiscal. Não é responsabilidade fiscal, é justiça fiscal. É justiça social.
a tal meritocracia que eles falam, é a possibilidade das pessoas terem acesso a uma fatia justa da riqueza que eles geram e que dependem deles. Hoje de manhã eu estava dando uma palestra para um grupo de crianças e eu falei o seguinte, de uma ONG, crianças órfãs da periferia, que vem do interior do estado, e foram num sítio que eu tenho aqui perto para assistir uma palestra, uma demonstração de doma de cavalos, etc., que nem ia ser eu que ia fazer, mas eu ia dar uma boas-vindas para a turma. E aí quando eu vi a turma, eu falei assim, olha só, vocês fazem parte de uma ONG, que é uma ONG famosa, que é uma ONG que tem vários contatos, bons relacionamentos, então vocês vão ter palestra a vida inteira com CEOs, pessoas que conseguiram construir impérios, pessoas que ficaram milionárias, pessoas que são super famosas, pessoas que construíram estruturas que todo mundo olha com muita admiração. E eu queria que vocês prestassem muita atenção em todas essas palestras que vocês vão assistir na vida de vocês. E façam tudo ao contrário, porque são esses caras responsáveis pelo mundo que a gente vive hoje. Se não fossem esses caras, a gente não viveria nesse mundo que a gente vive hoje, porque são eles que têm a caneta na mão, não é o tal Estado que tem a caneta na mão do dia a dia. A caneta na mão do dia a dia são desses caras, e as pessoas que estão no Estado são pessoas representando esses caras. A gente estava falando aqui dos latifúndios. No Brasil, 15% da população mora no campo. 1% dos donos de terra tem 50% das terras. 1% de 15% da população dá 1,5%. A gente tem 513 deputados. Deveria ter o quê? 7 deputados representando o agronegócio? Tem 300 deputados representando o agronegócio. Você acha que a caneta está na mão dos políticos? A caneta não está na mão dos políticos. É a máquina que a gente tem que mudar. É o sistema que a gente tem que mudar. A gente tem uma máquina, que é uma máquina de fazer salsicha. A gente acha que mudando o operador da máquina, a máquina vai fazer hambúrguer. Não faz. Tem que mudar a máquina, não adianta mudar o operador. E é isso que a gente tem que resgatar. Essa vontade de mudar a máquina. A gente tem que chegar para esses garotos e fazer esses garotos terem pelo menos a vontade de ser revolucionários novamente. Pelo menos ter a vontade de fazer uma revolução. E se tiver chance e for necessário, que façam a revolução. Mas a gente não pode mais aceitar a máquina do jeito que ela é. E as pessoas têm que entender como as coisas funcionam, de onde vem e para onde vai. E para isso, a gente vai ter agora uma aula com o nosso grande amigo José Celso. Eu agradeço aí o tempo de vocês. Bom, boa noite a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas. Agora, ainda bem que o Eduardo já ficou pistola logo. E aí eu já posso começar falando bravo mesmo, sem perder tempo. Bom, queria inicialmente agradecer imensamente, né, o convite, a acolhida que o Eduardo deu a esse trabalho, a essa troca de ideias, né, que a gente começou alguns meses atrás, promovida, por sinal, pela nossa amiga que está ali, Elizabeth. Lá no dia do seminário lá do sindicato, né, do MPU aqui em São Paulo, que a gente teve a oportunidade de se conhecer e começamos a trocar uma ideia sobre esses assuntos todos, na ocasião ainda sobre a reforma da Previdência, que ainda estava tramitando, né, e fomos percebendo muitas afinidades, né, em termos ideológicos, em termos políticos, em termos acadêmicos, intelectuais, etc. E aí a gente está aqui hoje, nesse momento, fazendo uma divulgação, na verdade, mais do que de um livro, de um esforço de reflexão, de registro documental de um processo que está em curso, que é um processo que eu chamo de abrangente, profundo e veloz, de desmonte do Estado brasileiro, e por meio desse desmonte, de criação de uma situação muito perigosa, na verdade, para o futuro do país. Né? Ao contrário do que tem sido propagandeado pela grande imprensa, pelo próprio governo, etc. Né? Ou seja, desde logo não se tratam de reformas, desde a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, agora que está em curso, né, a reforma do Estado, a reforma administrativa, desde logo não se tratam de reformas que visam melhorar o desempenho estatal, né, ainda que o discurso assim o diga. Né, não se trata de melhorar as condições de vida da população, ou combater as desigualdades, ainda que supostamente seja isso que está nas entrelinhas dos discursos oficiais. Né, e nem tampouco se trata de tornar, ou de criar as bases, né, para um crescimento sustentado, ou de capacitar o Estado para uma tarefa grandiosa, né, e de melhor qualidade para o desenvolvimento nacional. Na verdade, esse é o primeiro ponto
ponto de partida dessa reflexão, né? O que essa agenda em curso ela traz, a bem da verdade, é a tentativa de substituir a ideia de construção da nação pela ideia de mercados que se autorregulam, se autoempoderam e supostamente criam as condições de emprego, de renda, de condições de vida, etc. Mas tanto na teoria como na história que a gente conhece, brasileira e mundial, a gente sabe que isso é uma tarefa impossível, pela mão única e simplesmente dos mercados, né? Todas as experiências históricas que tentaram trilhar esse caminho acabaram em crises civilizatórias, até mesmo em colapsos desses países, né? Como já aconteceu em outras ocasiões na América Latina, na Ásia, na África, enfim. A ausência do Estado, no fim das contas, ainda que ele tenha, como sabemos, tem, não é? 1001 problemas, ainda que precise ser aperfeiçoado, etc. Mas o fato é que essas trajetórias sem o Estado como um parceiro da própria sociedade e do mercado nessa tarefa do desenvolvimento, ela se torna muito mais difícil, né? Então, o que está em curso é um processo que rompe com a própria tradição de mais de 100 anos brasileira, né? Da montagem de um Estado de índole republicana, com todos os senões, com todas as contradições, né? Não é um processo linear, etc. Né? Um Estado que veio tentando se tornar mais aberto à própria sociedade, ou seja, um processo de democratização do próprio Estado, né? E um processo que um Estado que foi tentando se capacitar, sobretudo da Constituição de 88 para cá, como um Estado com capacidades para mobilizar as energias da sociedade, para se articular com o mercado, né, em prol do desenvolvimento, né? Um desenvolvimento que a gente sabe qual que precisa ser, né? Já na teoria e na história dos países, a gente sabe que o desenvolvimento não se confunde apenas com o crescimento econômico, né? Essa lógica, que é a lógica que atualmente vigora, né, no mundo todo, mas no Brasil voltou com toda a força do mundo, né? É uma lógica perversa, porque ela falseia a realidade. Ela promete o que não pode entregar, né, ao fim e ao cabo, né? Promete emprego, renda, desenvolvimento, bem-estar, etc. Mas, na verdade, o critério que organiza o mercado é o critério econômico, é o critério da rentabilidade de curto prazo. Esse que é o norte da racionalidade econômica. Não é possível, portanto, que o somatório disso, ainda que no plano individual ou até mesmo setorial, isso possa redundar em ganhos de escala ou em ganhos de eficiência, etc., né, no nível da empresa, mas isso no agregado não necessariamente gera desenvolvimento, né? Desenvolvimento no sentido da inclusão, no sentido da sustentabilidade ambiental, né? No sentido da soberania, né, do país no concerto de nações, e para não dizer no sentido da democracia, né, do aprofundamento da democracia, que nada mais é do que uma forma da sociedade se fazer ouvir em relação ao processo de tomada de decisões, né? É um método, assim como o capitalismo é um método falho, assim como economias baseadas apenas no Estado também não são historicamente adequadas, né? Assim como essas coisas todas são imperfeitas, a própria democracia também é imperfeita, né? Mas é o melhor sistema político que se criou para permitir que o interesse da maioria, expresso eleitoralmente e por outras formas, que não eleitoralmente, pudesse orientar, né, a ação do Estado em prol dessa maioria, né, em prol do desenvolvimento. Então é impossível pensar um desenvolvimento que esteja calcado apenas numa das dimensões, né, da coletividade, que é a ideia pura e simples de mercado, né? O Estado, como já dizia o Karl Polanyi, né, mais de um século atrás, né, o Estado depende do mercado, assim como o mercado depende do Estado, né? São criações da sociedade, e o nosso desafio está justamente em entender e descobrir o arranjo institucional adequado para viabilizar a tarefa do desenvolvimento nessas bases, né, com as quais a gente compartilha, né? Ninguém discorda, né, de que o desenvolvimento deve ser algo para todos, logo inclusivo, que deve ser algo que preserve o meio ambiente para gerações futuras, logo sustentável, que deve ser algo que projete o país não apenas do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista também cultural, por exemplo, né, geopolítico, etc., né, humanitário.
né, como se pretendia, ou se pretende, né, no século XXI, para uma nação que sempre se construiu com base nos princípios de paz, de harmonia, de solidariedade, né, e que agora estão em risco. Então, no fundo, esse é um livro que é fruto de um esforço de pesquisa, né? Eu sou servidor do IPEA desde 96, já estou então há mais de 20 anos. Nesse ano, em particular, 2019, eu assumi a presidência da Associação dos Servidores do IPEA, e por meio da associação é que a gente produziu esse documento. Foi por meio da associação justamente pelo fato de que a gente precisava de um espaço de maior autonomia, de maior liberdade para poder contestar, né, com base científica, né, mas também com uma visão política do mundo e do Brasil, né, o processo esse de desmonte do Estado que está em curso. Né. Não é um produto de natureza estritamente acadêmica, muito pelo contrário, é um documento de luta política, antes de mais nada, né, e diria mais, talvez um documento de denúncia em relação a esse estado de coisas. Né? Estado de coisas que se faz valer, né, por meio de uma imposição do que a gente chama de mitos, né, mitos liberais sobre o Estado. Né? Então eu vou falar um pouquinho dos mitos, para a gente depois poder abrir uma conversa mais geral, né, com todo mundo e dialogar sobre esses assuntos. Veja, a coisa mais interessante e até curiosa, diria quase surreal, do contexto do debate atual nosso, é que acusam ou justificam, em parte, as reformas que estão sendo feitas, na suposição, evidentemente equivocada, de que o Estado brasileiro é um Estado de índole comunista, socialista, ou o que quer que seja isso. Né? Quer dizer, é uma acusação que é feita para, evidentemente, criar um espantalho, né? E por meio de um recurso retórico, poder justificar toda e qualquer medida de redução, de corte, etc. Bom, esse é um mito, evidentemente, absurdo, se tratando de Brasil, ou a rigor de qualquer país que tenha se industrializado, né, no século XXI. Pelo simples fato, no caso brasileiro, de que a história do Estado no Brasil é a própria história da construção das bases do capitalismo. Né? Você ter feito uma transição da escravidão para o trabalho livre, né, sem um preparo social mínimo, né, significou ter jogado ao mercado de trabalho, ou seja, transformado em mercadoria, né, que é o fundamento do modo de produção capitalista, a maior parte da população que até então vivia, né, em condições de escravidão. Né? Então você fez uma transição que, se não foi para pior do ponto de vista vamos dizer, formal, legal, já que se tratava da instauração do chamado mercado livre, né, onde todas as partes são iguais, entre aspas, evidentemente, né? Evidentemente foi uma transição péssima do ponto de vista da criação das bases de organização do mercado de trabalho e do próprio modo de produção. Mas isso foi feito assim, e isso está na marca, está no DNA da história brasileira desde o início, justamente para viabilizar o processo de acumulação, que já era algo em curso, né, no mundo ocidental em larga escala. Né? E aqui se pretendia fazer o mesmo. Nos anos 30, com Getúlio, né, que é um projeto de instauração de um processo de industrialização, né, é uma outra etapa importante desse movimento em que o Estado cria, ou começa a criar instrumentos e capacidades de alavancar setores, segmentos, mercados em bases capitalistas. Né? Nos anos 60, com o golpe militar, é uma outra fase importante desse mesmo processo. Aliás, é bem curioso, né, que o golpe militar de 64 tenha sido dado também em nome, supostamente, de uma ameaça comunista, né, que supostamente existiria nos anos 60, e é considerado o período de maior estatização da economia brasileira nos anos 70, pela mão do governo militar. Então vejam que uma coisa é o discurso que se faz para se justificar determinadas intervenções ou formas de atuação. O fato é que, durante toda a história brasileira, portanto, o que você teve sempre foi um Estado dominado por uma elite que, mobilizando as capacidades do país e as capacidades criadas pelo próprio Estado,
se colocava a serviço da acumulação de capital, a serviço da ampliação do capitalismo como modo de produção, né? E como modo de redistribuição, né? Não é à toa que o Brasil é considerado um dos países, se não o mais desigual do mundo. Porque já que o Estado não operava a distribuição, que o Eduardo estava mencionando aqui, de forma a equalizar as oportunidades, os resultados, as condições de vida, o que é que acontecia, evidentemente? Um reforço do processo natural de concentração de renda produzido pela própria economia, pela própria dinâmica capitalista. Onde é que teve um momento na nossa história em que isso pôde ser modificado? Em 88. A Constituição de 88 é, na história brasileira, o ápice, até o momento, pelo menos, o ápice do processo histórico por meio do qual se tentou construir uma visão de Estado, um desenho de Estado que operasse na contramão da lógica econômica. Não é à toa que a Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã. Não é à toa que ela tem um componente, ou tinha, né, está sendo desmontado, tinha um componente fortíssimo que era o capítulo da ordem social, né, por meio do qual se pretendia o quê? Enfrentar, quer dizer, ativar determinados instrumentos, determinadas capacidades do Estado, que se materializariam por meio de políticas públicas de caráter público, universal, gratuito, integral. Eu estou falando do SUS, que é uma criação de 88. Eu estou falando da expansão ou universalização da educação fundamental, que é um desenho projetado de 88. Eu estou falando da criação de mecanismos de participação da sociedade nas decisões sobre as políticas públicas. Estou falando do vetor da participação por meio de conselhos e outros mecanismos que foram previstos em 88. Ou seja, eu estou falando de uma reforma tributária, inclusive, que foi feita em 88 e que pretendia descentralizar recursos para estados e municípios. Ou seja, aumentar ou instaurar um eixo de descentralização da riqueza, ou seja, de redistribuição, né, daquilo que o Estado era capaz de arrecadar como um todo da sociedade. Então, criar um eixo de redistribuição regional para justamente botar em movimento um projeto de nação de natureza mais igualitária. Né? Esse era o projeto da Constituição de 88. E ele foi se efetivando, a duras penas ele foi se efetivando, essa que é a verdade, até 2016, sobretudo, quando o golpe instaura um processo de desmonte que estamos vivendo desde então. Mas até 88, né, a Constituição, até mais ou menos 2014, 15, 16, para arredondar, o fato é que as políticas públicas, sobretudo essas de natureza social, que estavam sendo implementadas, elas estavam conseguindo, ainda que de um modo lento, imperfeito, sujeito a aperfeiçoamentos, etc. e tal, mas estavam conseguindo enfrentar o quadro de miséria absoluta, em primeiro lugar, e de desigualdade da base da pirâmide. O período entre 2002 e 2014, mais ou menos, é um período inédito da história brasileira. É um período inédito porque combina crescimento da renda per capita para quase todos os segmentos da população, com, simultaneamente, queda da desigualdade de renda no mundo do trabalho, medida pelo tal do índice de Gini, que é o índice da desigualdade. Por que é inédito? Porque o Brasil tinha vivido períodos de crescimento econômico com piora distributiva, que é um cenário não desejado do ponto de vista histórico de longo prazo. O Brasil tinha vivido, nos anos 80, um período de estagnação econômica com até piora da desigualdade, o que é o pior dos mundos do ponto de vista de uma trajetória de desenvolvimento. Pois bem, nos anos 2000, o Brasil conseguiu mobilizar políticas públicas de tal maneira que, ao mesmo tempo, se produziu aquilo que é, no mundo inteiro, considerado o ideal de um projeto de desenvolvimento. Ou seja, crescimento da renda para todos os segmentos da população, inclusive os segmentos da base, cresceram em termos relativos a sua renda, mais que proporcionalmente aos segmentos da classe média alta e alta, e a renda do trabalho, veja bem. Depois eu vou fazer uma observação sobre o financeiro. Daí o Eduardo me ajuda a explicar os meandros.
mas conseguiu combinar esse aumento da renda per capita, né, para quase todos os segmentos, com redução da desigualdade, motivada pelas políticas que fizeram aumentar a renda na base da pirâmide social. Né? Incremento do mercado de trabalho, que gerou empregos de natureza formal, né? Aumento do salário mínimo em termos reais, que foi sendo incorporado à lógica de acumulação em bases capitalistas, não era nada de natureza revolucionária, pelo contrário, era alguma coisa que vinha a estimular, inclusive, o próprio desenvolvimento capitalista. Então, nada mais do dia, praticamente, nas reuniões de família. Um bom assunto para o Natal, por cima. Começa lançando essa, o Estado não é grande. Assim, vai fazer aquele brinde inicial do Natal. Ao Estado, né? Ao pequeno Estado brasileiro. Pequeno e insuficiente Estado brasileiro. Por que não é grande? Bom, primeiro eu tenho que se perguntar, grande em relação a quê? Né? Porque nada é grande em si mesmo, ou pequeno em si mesmo. Né? É um conceito relativo, em primeiro lugar. Né? Então, quais são as métricas que os cientistas, entre aspas, usam para chamar de grande? São a carga tributária, né, que o Eduardo já desmontou aqui essa ideia, o número de funcionários públicos. Então, o Brasil tem muito emprego público, é um bando de marajá, de vagabundo, etc., encostado com o paletó na cadeira. Né? Pois bem, o percentual de funcionários públicos no Brasil hoje é de 12 e poucos %, né? Que é menos, quase a metade da média da OCDE, que é de 22 ou 3%. Ou seja, nós estamos querendo entrar na OCDE, não estamos? Então a gente vai ter que dobrar o nosso percentual de emprego público para poder chegar na média da OCDE. Países que você citou, por exemplo, como Dinamarca ou os escandinavos, de modo geral, tem 40%, 45% de servidores públicos. O próprio Estados Unidos, que é considerado um país liberal por excelência, tem mais que o Brasil. E por aí vai. Se eu comparo o número absoluto de servidores, eu pego só os servidores federais, civis. Né? Então, tira os militares de lado, pega só os servidores civis ativos do nível federal. Hoje está na casa dos 700 mil, mais ou menos. Esse número é menos, vou repetir, é menos 700 mil, em torno de 700 mil, hoje menos do que era quando a Constituição foi aprovada em 88. Sendo que, detalhe 2, o Estado brasileiro, nesses últimos 30 anos, se organizou para produzir, em termos de bens e serviços, de políticas públicas que antes não existiam, né, 30 anos atrás, mais do que fazia antes. Então, não só não é grande do ponto de vista das métricas internacionais, como não é ineficiente. Olha que loucura. Só fazer um adendo, quando ele fala da questão do vagabundo, tem esse ponto que eu acho maravilhoso, né? Que é, você senta com um amigo seu na mesa de bar, assim, e aí o cara fala assim, esses vagabundos do serviço público. Aí ele fala assim, mas como assim vagabundo? Aí você fala assim, não, começar assim, eu odeio estatal. Uma coisa é serviço público, né? Outra você fala, não, eu gosto da estatal, porque a estatal é mais didático ainda, porque ele pega o ponto inteiro. Mas por que você odeia estatal? Aí você fala assim, você pega o seguinte, eu não aguento ficar trabalhando para bancar vagabundo com o meu imposto. Aí eu falo assim, mas de qual estatal você está falando? Ah, Banco do Brasil, Petrobras. Aí eu falo assim, meu amigo, a empresa dá lucro. Se a empresa dá lucro, você sabe o que quer dizer isso? Ele o quê? Eu falo assim, que a empresa, ela ganha mais do que ela gasta. Então é o seguinte, é o cara lá que está sustentando você vagabundo quando vai no hospital público. É o cara lá que está sustentando a estrada que você está andando. Ele que se dá lucro, é ele que está sustentando você, não é você que está sustentando ele. Aí eu falo assim, e tem mais. Você chega e me reclama o seguinte, ah, porque eu não aguento esses caras ganhando muito mais do que a iniciativa privada. Eu não aguento que dá 6 horas da tarde, esse cara larga a caneta e vai embora para casa. Eu não aguento que esse cara tira 1 mês de férias. Aí o cara toma 4 chopps, ele fala assim, pô, eu tô de saco cheio, tô trabalhando até as 10 da noite, eu ganho menos do que eu deveria, não consigo tirar férias. Mas então você tá maluco. Se você reclama que isso tudo tá ruim, e quando alguém tem isso tudo, você reclama que alguém tem isso tudo, então você tem que procurar um psiquiatra, você não tem que votar em ninguém, entendeu? A gente tem que entender que se é essa a nossa reclamação,
reclamação, que a gente acha que a gente deveria trabalhar de uma forma mais justa, ter um salário mais digno, ter as nossas leis respeitadas, a gente deveria ter mais empregos que oferecessem do que os empregos públicos oferecem, e não menos empregos do que oferecem, né? E um detalhe interessante é esse, quando a gente compara então a composição desses contingentes lá de 88 e de agora, não só é menor o número de servidores hoje do que era antes, como a composição é outra, né? Você tem muito menos funcionário administrativo, né? Em atividade meio, então a contratação que se deu para atividade finalística, ou seja, professor, médico, assistente social, etc. Aliás, sabe qual foi a profissão que mais cresceu no setor público nesses últimos 30 anos, que chamam de inchaço do Estado? Professor. Professor. Em todos os níveis. Vagabundo! Ou seja, aí o mesma pessoa que acusa do inchaço de Estado vira e fala assim, sem saber que foi professor, ou mesmo sabendo, né, vai saber. Porque tem tanta má fé que a gente já nem sabe o que é ignorância e o que é má fé. Não tinha educação da boca, isso. Esse país só vai pra frente quando tiver educação, todo mundo educação. E aí quando você fala que o que mais cresceu... O governo só tem que investir em educação, esse é o liberal. Você fala que o cara que mais cresceu foi educação. Eu falei, governo inchado mesmo, tá vendo? Eu não falei que era inchado. Eu sei que professor... E onde mais cresceu? No município, inclusive. Não foi nem no nível federal, cresceu muito na escola técnica, universidades, etc. Mas onde mais cresceu foi no município. No município, aliás, que é onde tem maior número de servidores, de funcionários públicos, você tem 60% do total estão nos municípios, eles estão compostos por 2/3 desses nos municípios são trabalhadores ou da educação ou do setor de saúde, né? Médicos, enfermeiros, etc. Ou seja, o que estava em curso, esse que é importante entender, o que estava em curso do ponto de vista da estrutura do Estado e das suas capacidades de mobilizar recursos e implementar políticas era justamente esse Estado social concebido na Constituição de 88. E só lembrando, gente, pelo amor de Deus, fiquem com isso na cabeça, nunca mais esqueço na vida. Esses professores que tem a mais, esse Estado grande, não quer dizer que o dinheiro sumiu porque foi para o professor. O dinheiro foi parar na mão de uma pessoa, por acaso, eu acho que 99% dos professores do Brasil, tudo que eles ganham no mês, eles gastam. 100% do que eles ganham no mês, eles gastam. E o Brasil tem um imposto sobre consumo que é um dos maiores do mundo. Então, boa parte disso que eles gastam volta para o Estado. A gente tem essa mania de querer comparar o governo com uma família que tem que apertar o cinto. Não tem nada a ver. Um país, o dinheiro está circulando ali dentro. E quando vai para o professor, quando vai para o médico, esse dado que ele passou é muito importante. Se o Estado cresce, ou pagando pessoas que são na base, que são classe média, que o professor é isso, é classe média, está voltando 100% em atividade. Você tem um multiplicador que é acima de 1, entendeu? O R$1 que você coloca, volta com mais de 1 para o crescimento do país. Então, isso que ele está falando é importantíssimo. Não gasta dinheiro. Você escolheu parar na mão de pessoas da classe média que vão gastar tudo, e o legado que fica é a educação de um país que tem uma das coisas que mais precisa, que é a educação. Exatamente. Ainda que a razão, inclusive, pela qual grande parte do que esses trabalhadores gastam, né, volta para o Estado, seja uma estrutura tributária regressiva. Isso, né? ruim. Que taxa muito mais o consumo do que a renda. Né? Mas, enfim, o fato é que volta. E o multiplicador é maior que 1, né? Significa dizer que quando a economia está crescendo, a arrecadação cresce mais que o crescimento. Porque ela é regressiva, ela está muito assentada no consumo da população. Então, como todo mundo, a maior parte da população, gasta tudo que ganha, né, toda a renda, quase toda, se converte em consumo, você está, evidentemente, ativando um mecanismo de arrecadação que reverte em renda para o Estado mais daquilo que ele aporta, em termos relativos. Né? Enfim, mas é por conta até da regressividade que isso acontece. Agora, e a outra coisa, né, o outro mito clássico é esse de que o Estado é caro. Né? Agora, vejam, essa recomposição de pessoal que houve nos últimos anos, centrado, né, em trabalhos de
finalísticos, né? Educação, saúde, assistência, ou seja, as políticas sociais de modo geral, mas também no âmbito federal, nas chamadas carreiras, que são as carreiras ligadas aos macroprocessos, né? Estruturantes, né? Planejamento, gestão, controle, etc. Elas mudaram muito a forma do Estado operar, na verdade, no Brasil. Né? Então, desde 88, o ingresso é mediante concurso, então isso elevou a escolarização da maior parte da classe trabalhadora no setor público, isso direcionou a atuação para a implementação das políticas, isso promoveu um ganho de escala em termos de implementação, né, das políticas. Então, por isso que hoje que o Estado entrega em termos de bens e serviços, né, ele é capaz de produzir em termos de educação, de saúde, de assistência, etc., junto à população, é mais do que era 30 anos atrás, com um contingente a rigor menor, em termos absolutos. Né? E o caro a que se refere os liberais é sempre uma conta em relação ao PIB ou à própria arrecadação. Né? Pois esse percentual está praticamente constante de 2000 até 2015. Por que constante? Porque a economia estava crescendo também nesse período. Então, como esse gasto com o pessoal, embora tenha crescido em termos absolutos, ele foi sendo acomodado pela estrutura econômica que foi crescendo junto, em termos relativos, você não tem gasto explosivo. Esse que é o mito, né? O gasto é explosivo e tal. Agora, tudo isso não significa dizer que o Estado, evidentemente, como tudo em nossas vidas, não tem que melhorar. Não é isso? Quer dizer, tem problemas que precisam ser enfrentados, né? Tem desequilíbrios, sobretudo entre os poderes. Né? Quando a gente compara o poder executivo, né? Que diz respeito ao conjunto, à maior parte dos servidores, né? Que estão ligados à produção de políticas públicas, com o poder legislativo, que tem privilégios evidentes que precisam ser enfrentados. Quando eu comparo com o judiciário, igualmente, né? A gente vê que tem coisas que precisam, evidentemente, ser melhoradas. Agora, qual que é o cerne da reforma, então, administrativa, né? Encaminhando aqui a conclusão. O cerne da reforma administrativa do governo federal, que já começou, na prática, a ser feita e promete ser intensificada no começo do ano que vem, é uma reforma que não ataca esses problemas. Entendeu? Então, assim, não só não resolve os problemas que a gente sabidamente tem dentro do Estado, como vai criar outros problemas, né, de ineficiência na execução e por aí vai. Por quê? Porque a proposta do governo está baseada em 3 pilares. O primeiro é a redução de quantidades. O que significa redução de quantidades quando está falando de Estado? É enxugar órgãos, extinguir organizações, cortar carreiras, aglutinar carreiras, extinguir cargos, demitir pessoas. É disso que se trata. Ou seja, é enxugar o tamanho. Né? Afinal de contas, é um governo liberal, ultraliberal, cuja ideia é a ideia do Estado mínimo. Então, o primeiro eixo é reduzir. E vocês têm visto notícias sobre isso. Né? Recentemente, o governo extinguiu o INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Fundiu as atribuições com a BDI, que era a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Vocês devem ter ouvido falar que o governo quer extinguir a CAPES e o CNPq e juntar isso, transformar isso numa agência operada por critérios de mercado para operar bolsas. Então é reduzir. Né? O governo quer reduzir o tamanho do censo, como se isso fosse uma economia. Isso chega a ser risível, né? É uma piada pronta. Tem que falar para o Zé Simão, é uma piada pronta. E reduzir o tamanho do questionário porque não tem dinheiro para fazer o censo. Isso é um argumento que dá para levar a sério. Enfim, né, o próprio ministro da Economia sugeriu que o IBGE vendesse parte do seu patrimônio, prédios, etc., para fazer o censo. Você queima estoque para financiar um fluxo. Que economista é esse, Eduardo? Pois é. Bom, então reduzir quantidades. A segunda coisa, e reduzir quantidade simplesmente tendo por objetivo reduzir gasto, não é uma métrica razoável para reforma nenhuma. Né? Provavelmente a gente não faria isso nem em casa. Né? Eu vou reduzir, vou acabar com 3/4 aqui dessa casa porque está gastando muita luz. Então a solução para economizar luz é acabar com 3/4. E pronto, e as pessoas dormem na sala. É mais ou menos isso, a lógica. O outro eixo é reduzir valores.
evidentemente, né? O que se paga com o pessoal, e aí vem essas PECs que já estão circulando no Congresso, a tal da PEC 186, por exemplo, que é a chamada PEC emergencial, que visa o quê? Permitir ao governo reduzir carga horária com redução proporcional do salário em até 25% dos servidores ativos. A reforma administrativa, então você vai cortar 25% da carga horária e do salário dos professores, dos médicos, dos assistentes sociais, enfim. E ainda espera que, fazendo isso, melhore o atendimento à população. Ainda fazendo isso, espera que se aumente a eficiência do Estado. Então, vejam, é uma loucura atrás da outra, assim, mais ou menos. E a reforma que vai vir vai prever uma mudança, né, o fim do RJU, né, do regime jurídico único, né, a quebra da estabilidade, travestida de avaliação de desempenho. Né, em nome de que precisamos avaliar o servidor, né, desempenho é importante, esse lenga-lenga todo do gerencialismo, né, se vai, na verdade, criar um método por meio do qual seja mais rápido e mais fácil demitir. Né? E a quebra da estabilidade, só fazendo um parênteses aí importante, ela é a morte do que é a essência do Estado, do serviço público. Né? E quando a gente olha historicamente esse assunto, né, a gente vê que os Estados, conforme foram se consolidando enquanto tais, eles foram migrando de uma situação na qual eles contratavam mercenários para operarem como seus exércitos, né, para defender as fronteiras e garantir a unidade territorial, né, para uma situação em que os exércitos passavam a ter que ser permanentes. Tá certo? Você não podia contratar a DOC para defender a fronteira, era uma função permanente intrínseca do Estado. É uma das coisas que justifica a origem dos Estados modernos. Né? E as outras funções clássicas dos Estados derivam, de certa maneira, disso. Né? A arrecadação tributária, que o Eduardo mencionou, é uma função permanente, né? Intransferível. O próprio monopólio do uso da força, né? Que é um fundamento dos Estados contemporâneos. Né? Eu como indivíduo, abdico da minha capacidade física, inclusive, de resolver os meus conflitos por meio da força e transfiro isso por um ente externo, superior, coercitivo, que vai, ao mesmo tempo que promover proteção à sua população, vai também exercer repressão. Porque por meio da violência que se fizeram, né, nos Estados, a humanidade é basicamente o fruto da violência. Né? Mas isso não fecha o parênteses. É um capítulo que vai nos levar para outro. Por isso que o Estado, no fundo, é isso. Ele não é só, né, proteção, né, Estado social, ele também é repressão. Né? Ele precisa, enfim, nos fecha esse parênteses, embora ele seja mais instigante. Eu gosto disso. Enfim, as funções outras, né, da moeda, da própria legislação, todas são funções derivadas de uma necessidade do Estado se constituir como um ente próprio, autônomo, né, em relação ao mundo exterior, né, ao fora fronteira, e autônomo em relação aos seus interesses internos. Porque senão ele é sempre dominado por um interesse específico, ele não consegue exercer o objetivo geral, né, dos Estados, que supostamente é o bem comum, né, é a unidade territorial, é a igualdade, não a desigualdade. O objetivo do Estado é a igualdade, não é a desigualdade. Não está fazendo desigualdade, está errado. Não está cumprindo a função primordial dos Estados. Né? Enfim, e aí a conversa é longa, né, nesse campo. Mas o que eu estava falando? Eu entrei nesse parênteses. Começou pelo negócio da força aí. Eu estava falando da estabilidade. Para explicar a estabilidade. O fato é esse, que essas funções originárias dos Estados, elas foram engendrando a necessidade do Estado criar cargos, veja só, cargos, não pessoas estáveis, mas cargos, funções estáveis. Funções de Estado são funções permanentes, que implicam a imprevisibilidade da ação do Estado. Né? Se a saúde é pública, se a educação é pública, eu preciso, ao casar, saber que quando meu filho nascer, ele vai ter uma escola para estudar. Esse é o pacto social fundamental dos Estados ao longo da história. Né? Ou seja, a política pública é algo de natureza permanente e tem que ser previsível.
Portanto, isso que vai se passando de geração a geração só pode se dar por meio de cargos ou de funções permanentes, tá certo? Que começam lá com a coisa do exército, da diplomacia, da arrecadação, isso aqui vão e vai se ampliando para as outras áreas de atuação que o Estado vai constituindo. Saúde, educação, previdência, segurança pública, enfim, cultura, esporte, lazer, não é? Tudo isso. Então, a estabilidade é um atributo do cargo, da função pública, não exatamente do servidor. Tanto é que o livro mostra que nos últimos 10 anos a CGU, dado produzido pelo meu colega ali, Zeca Teodoro, falta entregar a tese, mas ele está fazendo a tese justamente sobre isso, mostrando que a estabilidade não é um atributo absoluto do servidor. Você teve quantos, Zeca? 7.500 demissões de servidores estáveis no âmbito federal nos últimos 10 anos, uma média de 500 por ano. 500 por ano, mais ou menos. Por motivos vários, corrupção, abandono de emprego, os motivos mesmos que levam as pessoas até serem demitidas no setor privado também. Ou seja, a própria legislação já possui e aplica, né, mecanismos de demissão, de controle da burocracia para evitar esses excessos ou esses problemas. Né? Fecho o parênteses da estabilidade, que é importante mencionar aqui. Que é por quê? Porque esse é um eixo de organização do Estado. Né? E o governo atual, ele é aquela coisa da personalização do Estado. Né? Quando o governo olha o Estado e vê que lá o Estado é vermelho, ele acha que é vermelho, né? Ele olha e fala, é vermelho, eu preciso trocar isso por laranja. Eu gosto mais de laranja. Então ele precisa demitir para tirar o vermelho e botar como se fosse vermelho. Se fosse vermelho, estava bom demais. Estava funcionando melhor se fosse vermelho. Porque é super colorido, é um arco-íris, na verdade, né, o que a gente tem. Justamente pelo fato de que o ingresso é um ingresso supostamente meritocrático, né, mediante concurso, então você não precisa mostrar carteirinha de filiado de partido nenhum para passar no concurso, né? Você tem que passar no concurso. Aí é outra discussão complicada que é da meritocracia, que em sociedades desiguais, meritocracia não existe. São duas palavras que nunca podem vir na mesma frase. Desigualdade e meritocracia. Se vier na mesma frase, é um louco que está falando. Mas é isso, né? O que está previsto, que é o critério meritocrático para ingresso no setor público, que é um critério, né, weberiano, correto, etc. Ele depende de pressupostos para se realizar adequadamente, né? Ele precisa de igualitarismo social, mesmas condições, etc., temperatura e pressão, etc. Então é difícil, né? Então tem que criar essas condições, né? Porque senão ele reforça a meritocracia, reforça a desigualdade na sociedade nossa. Veja o perfil do servidor do Itamaraty, veja o perfil do servidor da burocracia, vamos dizer, casta do Estado. Homens brancos, ricos. Chatos. Em geral, chatos. Né? Bom, e por fim, para terminar, o terceiro eixo da reforma administrativa é o quê? O que eu chamo de cercear as formas de organização, financiamento e atuação sindical no setor público. Algo que já está sendo feito no setor privado, por meio da reforma trabalhista e sindical, que estão sendo implementadas, e também se pretende fazer no setor público. Evidentemente, por quê? Porque você minar a capacidade organizativa das pessoas em qualquer contexto, no Estado ou fora dele, é minar as chances de contestação, as chances de ação reativa ou de qualquer outro tipo. Né? Portanto, garantir ou perpetuar o estado de coisas que a gente tem. Então, essa reforma que vai ser anunciada, já está sendo, vocês já começaram a ouvir sobre ela guarda em si as piores perspectivas, eu diria, para o Estado e, por meio do Estado, para o desenvolvimento brasileiro. Né? Porque ela solapa a capacidade das pessoas se organizarem coletivamente, ela mina a essência do Estado contemporâneo, né? E, portanto, não dá para esperar que as políticas que venham a ser implementadas sejam melhores, mais efetivas, etc, etc, etc. Voltando ao início da minha fala, o fundamental dessa reforma não é melhorar o desempenho do Estado, não é melhorar as condições de vida da população, não é combater a desigualdade.
O cerne disso tudo, travestido de ajuste fiscal, né, que a gente chama de austericídio, né, é alterar a essência da relação do Estado com o mercado, do Estado com a sociedade no Brasil. Né? É substituir a ideia de Estado nacional, ou de construção nacional, pela ideia de mercados autorregulados. Na suposição de que isso seja a vanguarda do desenvolvimento. Né? Está nos manuais de microeconomia, mas não é de desenvolvimento que se trata. Né? É vanguarda do atraso econômico. Conselho de Washington, né? A gente vai abrir agora para perguntas. Antes só queria, a gente está transmitindo ao vivo, né, pelo meu canal do YouTube, então várias pessoas devem ter entrado no meio da fala. Eu queria fazer, mas não, uma turma é boa no canal. Quando entra um xingando, vem logo um trator por cima, cheio de dados e etc. Porque a gente está com os dados do nosso lado, né? Então, eu até falei hoje, né, que o Bolsonaro chamou o Paulo Freire de energúmeno hoje, né? E saiu em tudo que é manchete de jornal, capa de não sei o que, sites, etc. Eu falei, você quer ver a diferença entre o Bolsonaro e o Paulo Freire? É só qualquer um chamar o Bolsonaro de energúmeno para ver se vai sair em nota de rodapé de algum lugar. Vai sair no lugar nenhum. Então a gente vê a diferença dos dois, né? Então é o seguinte, mas eu queria agradecer aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo, a Casa do Saber, que está permitindo que esse encontro aconteça, né? É um encontro gratuito para todo mundo que está aqui, aliás, mais do que gratuito, né? Ganharam um livro, quem chegou depois tem um livro de presente para cada um, até o número que a gente fechou aqui, que era de 100 livros. Então, todos vocês que estão nos assistindo aí, que quiserem conhecer a Casa do Saber aqui em São Paulo, vale a pena entrar no site, vir aqui fazer uma visita um dia. Tem, assim, literalmente centenas de cursos muito legais, com pessoas, assim, muito especiais aqui que fazem nosso... Está transmitindo aí, direito? Está passando? Tá ok. Legal. Então, todos vocês aí que estão nos assistindo, ficam convidados aí a conhecer a Casa do Saber aqui em São Paulo. A gente vai abrir agora para blocos de perguntas, tá? Então vamos fazer o seguinte, a gente pega 5 perguntas e a gente responde, meio que tenta, assim, fazer uma resposta que enderece aí as perguntas juntas. E aí a gente faz outro bloco, como se a gente faz uns 2 ou 3 blocos, depende do quanto a gente se estender aí nas respostas. Então, vai pegar da live também ou não? O quê? Vai Pode até parar a live, que as pessoas ficam mais à vontade para fazer as perguntas. Então, turma, aqui ó, um beijo, um abraço para você, agradecer ao nosso amigo Zé Celso. E se vocês puderem, esse negócio é muito lugar comum, né? Dá um like. Não é verdade, eu sempre falo, quando dá like no YouTube, esse negócio dá uma super bombada e mostra para um monte de gente, assim, fica trend, né? O negócio fica na moda, né? Lá no YouTube. Então todo mundo que puder dar um like, dá um like e compartilha, porque esse tema é um tema super importante. Então tudo que vocês puderem fazer de esforço para ajudar a compartilhar isso, ajuda. Tá bom? Então, só finalizar aí, e aí talvez ele pergunte, deu end? Ele vai perguntar publicar, aí é só botar publicar sim,